Olá, turmas da EJA, Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês nesta aula, a aula de número 11, que tem como objeto de conhecimento indústria cultural e o detalhamento expansão da cultura de massa. Tudo bem? Agora vamos para a nossa aula. Muito bem, a gente vai então começar falando, dando uma definição do que é indústria cultural. Por que é indústria cultural, professor? Então, a indústria cultural é a utilização pelo mercado dos bens culturais, artísticos e de lazer para fins comerciais, ou seja, é o mecanismo comercial que fomenta o consumo massificado de bens artísticos e culturais em geral. Traduzindo, nós podemos dizer que a indústria cultural é uma maneira de se apropriar, o capitalismo, quando você fala de mercado, o mercado se apropria, então o mercado é o capitalismo, a sociedade capitalista, que vai se apropriar dos bens comerciais e vai transformar isso em mercadoria, isso para a obtenção de lucro. Então, mecanismo que é administrado por grupos de empresários que se dividem na organização das cadeias produtivas, do entretenimento e da diversão, da arte e da informação em geral, certo? Então você cria as obras de arte, a própria questão cultural em geral, como a música, o cinema, o teatro, transforma isso em mercadoria, mercantiliza, transforma em bem de consumo. E a arte que tinha um sentido de subjetivo, de trazer a reflexão e muitas vezes até a rebeldia, de você criticar a sociedade, o status quo, essa arte ela vai ser então apropriada pelo mercado, pelo capital, e vai então se transformar no sentido de alienação para a sociedade em geral, principalmente para a classe média e a classe trabalhadora. Tá? Então vamos continuar falando aqui da indústria cultural e vamos falar então da origem do termo. De onde surgiu esse termo indústria cultural? O conceito indústria cultural foi elaborado pela Escola de Frankfurt, é uma escola da Alemanha, um instituto de pesquisa social inaugurado em 1924 na Alemanha, onde vários teóricos discutiam, pensavam, refletiam, e então eles criaram esse termo. Então, principalmente, nós vamos trazer dois desses teóricos aqui. Nós temos vários, tem Benjamin, tem outros pensadores, Marcuse, mas a gente vai trazer aqui Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Então, a expressão indústria cultural foi utilizada primeiro por Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento, em 1947. É interessante a gente falar que esses teóricos eles são de tendência da corrente marxista. Então, eles têm como objeto como método de análise da realidade o que nós chamamos de materialismo histórico dialético. Então, são pensadores que vão criticar a sociedade capitalista. Eles vão, dentro da corrente de pensamento, eles vão trabalhar, vão discutir essa sociedade que está aí, que é a sociedade capitalista. Então, é nesse contexto que eles vão, então, pensar e vão dizer, olha, a arte ela foi apropriada pelo capital, pelo mercado, e foi transformada em mercadoria, foi banalizada, podemos dizer assim. Então, muito bem, vamos continuar. Então, a publicação a publicação do livro visava esclarecer um fenômeno característico do capitalismo presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens culturais. Então, de repente, os empresários perceberam que, assim como você pode vender
feijão, arroz, televisor, carro, você também podia fazer a mesma coisa com os bens culturais, com a arte, né? Com o cinema, com a televisão, com os programas de televisão. Então você vai se apropriar disso e vai então transformar a arte em mercadoria, certo? É essa a ideia que o Theodor Adorno e o Horkheimer vão trazer para a discussão, né? Então eles vão dizer, olha, essa sociedade, a sociedade capitalista, ela se apropria, né, dos bens culturais e transforma isso em mercadoria. E a arte, então, ela vai ser massificada, vai ser utilizada de maneira mais como reprodução, né, do que como aquilo que é a objetividade da arte. Ela perde a sua aura, né, porque vai ficar comum, certo? Muito bem. E aí, vamos continuar na nossa reflexão. Nos Estados Unidos, usa-se o termo indústria de entretenimento. Então, em vez de usar o termo indústria cultural, se usa o termo de indústria de entretenimento. E aí você vai perceber como nasce, por exemplo, Hollywood, né, que é uma fábrica, né, de produção de cinema, não é isso? Então, ao invés de indústria cultural, pois além do cinema, do rádio, da televisão e música, inclui também todos os tipos de diversão e ao vivo como atividades performáticas de teatro e dança, competições esportivas, cassinos, parques temáticos como a Disneylândia, né, e a Universal Studios aí né, que vão produzir cinema para exatamente, não no sentido essa arte ela vai ter um sentido de gerar lucro. Quando se lança um filme, a gente acompanha pelos noticiários e percebe que o filme tal rendeu tantos milhões de bilheteria. Então, o que está em voga é isso. Então, o cinema, né, o teatro, a arte em geral, a música, ela está no sentido de gerar lucro, né, de estar como sendo uma mercadoria que vai ser vendida, certo? Vejam lá, simbolicamente pode-se dizer que a indústria cultural se originou com a invenção dos tipos móveis da imprensa de Gutenberg, já no século XV, né? Avançou com o desenvolvimento da sociedade industrializada, liberal, capitalista, no século XVIII. E avançou, mais tarde, transformada pelas revoluções nos campos da eletricidade, do século XIX, da eletrônica e da cibernética do século XX. Então, a origem, né, da indústria cultural, ela tá lá atrás, né, no início, já desde quando Gutenberg cria os tipos para a questão da impressora, né, de você criar a imprensa. E a partir daí você vai também massificar o livro, né? Você vai poder popularizar essas questões, tá certo? Muito bem. Então a gente vai continuar refletindo aqui nessa questão da origem, né, da indústria cultural. A sociedade de consumo incentiva, estimula as pessoas a seguirem bens e serviços como forma de autoindicação ou autoidentificação e busca da felicidade. A sociedade vai jogar isso e você vai utilizar, né, a arte, a música, o teatro, o cinema, para trazer para a sociedade essa felicidade, né? A indústria cultural se aproveita das relações sociais de consumo da sociedade capitalista, criando produtos culturais que vão satisfazer as necessidades de consumo das pessoas, tornando o consumo cultural parte do consumismo geral.
Então, assim como você vai, né, a arte, o cinema, a televisão, né, a própria propaganda, né, que você tem que é veiculada no rádio, na televisão, ela traz essa ideia. Então, você vende, por exemplo, naqueles comerciais de margarina, né? Nós temos aí, o que você vende ali? Você vende mais do que a margarina, mas você vende o ideal de uma família unida, uma família que tem uma refeição saudável, né, com bastante coisa na mesa, né, uma casa boa. Então, essa ideia que você vende na questão da propaganda. Então, a propaganda também está dentro, né, o marketing está dentro também desse sistema todo da questão da indústria cultural, que vai levar a questão do consumo, né, do consumismo. Então, você vai vender muito mais do que aquilo que aparece, né? No caso dos produtos, das bebidas, dos refrigerantes, né? Que estão veiculados. Então veja como que é colocado isso de uma maneira que vai fazer com que você busque sempre algo, você deseje algo, você deseja essa felicidade e você vai então achar que você está sendo feliz se você então consumir aquilo que está sendo oferecido. Muito bem, então como qualquer indústria, o objetivo primeiro da indústria cultural é também o lucro máximo, né? Então você está buscando o lucro, assim como no caso da indústria de cosmético, da indústria de carro, da indústria de televisor, da indústria de celular, né? Então a indústria cultural também, o que está em jogo é a questão do lucro. As músicas, elas são músicas que são para vender, então músicas com palavras, né, com um conteúdo muitas vezes muito pobre, mas que elas são colocadas à venda e isso vai sendo massificado cada vez mais. Então ela consegue, a indústria cultural consegue, isso colocando ao alcance das pessoas os bens artísticos que irão satisfazer os seus desejos e que estão disponíveis, ou que estão à disposição para serem adquiridos como mercadorias, né? Então você vai tanto nos filmes, né, como nos produtos em geral, né, que você vai consumir, né, na questão da própria indústria cultural. Outro objetivo da indústria cultural é proporcionar entretenimento e diversão às pessoas para seus momentos de lazer. Então vejam, o trabalhador que trabalha a semana toda, né? Então quando é no fim de semana, o que ele vai? Vai chegar em casa, ele vai assistir um filme, vai ligar a televisão e vai ter então esse entretenimento, aí vai ouvir uma música, os programas de televisão, né, que estão aí à disposição, e vídeos, games, então todas essas questões que estão aí, livros e outros produtos para entreter as pessoas durante o tempo livre. Então, em vez de você usar o tempo livre, segundo os críticos, né, aqueles que desenvolveram essa ideia, esse conceito da indústria cultural, eles vão dizer assim, que em vez de o trabalhador usar o tempo livre para se fortalecer, buscar, por exemplo, conhecimento, ou então a consciência e usufruir, né, daquele tempo livre, ele vai então estar na frente da televisão, consumindo, né, os programas de entretenimento que vão fazer com que ele se aliene, né? Ele vai então se alienar, vai ficar... vai fugir da realidade e vai entrar numa realidade fantasiosa que é colocada pelos filmes, né? Os filmes de sessão da tarde, né? Os programas dominicais da televisão, que vão fazer com que você deixe de pensar na realidade de exploração que você vive e você passe então a viver num mundo de fantasia.
Então, por isso que eles trazem, né, os teóricos, tanto o Adorno como o Horkheimer, eles vão trazer essa discussão, né? Eles vão trazer para uma questão de classe, né, para uma questão de dominação de classe. Grupos, as elites dominantes, hegemônicas, elas vão continuar na dominação, porque os trabalhadores vão esquecer das suas condições, de exploração, né, de que tem conta para pagar, de que o salário não chega até o final do mês, porque eles vão estar, então, ali na frente da televisão ou no cinema, assistindo, né, um filme, que vai levar, então, ao esquecimento da realidade em que ele vive. Então, essa é a realidade aí que os teóricos da indústria cultural, né, eles vão trazer. Então, nós estamos trabalhando com dois teóricos, né, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né, que são os dois teóricos que vão escrever, né, o livro aí da questão da dialética do esclarecimento. Por isso, vejam o título, né, Dialética do Esclarecimento, que busca esclarecer essa situação. Então, eles vão criticar, né, a questão de como que o capitalismo se apropriou, né, da arte para lucrar em cima dela, né, no sentido de realmente a visão não é a arte no sentido de trazer conhecimento ou de reflexão da realidade, mas simplesmente uma maneira de você ganhar, né, você acumular mais lucro. Muito bem, e aí eles trazem, os dois teóricos colocam aí algumas características, né, da indústria cultural, que nós vamos ver agora. Quais são essas características, né? Então, a primeira característica é a seguinte: a arte deixa de ser vista como instrumento da livre expressão do conhecimento, né? Vejam lá, a arte deixa de ser vista como livre expressão do conhecimento e vira apenas um produto que se pode comprar e vender como qualquer outro. Temos, então, a exploração comercial das obras de arte. Então, você tem na arte como você pode adquirir num supermercado, né? Você vai lá, busca no supermercado, compra. Então, eles dizem, ó, a arte ela vai perder, né, a sua aura, né? Vai perder o significado, vai perder o sentido da expressão do conhecimento, da livre expressão e do conhecimento, e vira apenas um objeto, né, de consumo que vai servir para o enriquecimento de uma pequena minoria. A segunda característica é a concorrência pela atenção do público. Você vai haver, então, uma concorrência pela atenção. Busca-se estímulo para atrair as pessoas, até apelando para desejos sexuais. Então, veja essa questão da apelação, da concorrência, né? Então, vai haver entre os artistas, né, questão do público, né, que você vai conquistar, você vai buscar para o seu lado, como é que você vai colocar, trazer para o seu lado, para aquilo que você quer, você vai então trazer, ela vai gerar essa concorrência entre, a gente pode ver isso nos programas de televisão, né, nas próprias músicas, nos shows, etc. E a terceira característica que eles trazem é a busca da homogeneização dos comportamentos. O que é isso, professor? Homogeneizar significa ser igual, né? A homogeneização é isso, né? Diferente da heterogeneização, né? Então, proporciona a massificação das pessoas. Passamos a consumir sem qualquer critério. Então, eles chamam disso de um consumo alienado. Então, veja lá. O que é
essa questão da busca, né, da homogeneização. Você vai consumir sem questionar. A gente consome a música, compra, ouve nos rádios, os rádios tocam, né, aquela música que às vezes não tem sentido, mas você toca tanto aquela música que você às vezes se pega cantando a música. Às vezes são músicas que não tem sentido nenhum, né? Mas aquilo toca tanto que você introjeta a música em si e você se vê cantando a música até sem querer, né? Então, para ver como que é colocado em você essa situação aí né, do consumo e de você... Então, há você torna-se igual, né, na questão da homogeneização, né, de todos. Mais do que um consumo, uma questão da massa, tem uns que criticam, porque se fosse uma cultura de massa, ela nasce do povo, nasce da massa. Mas ele então chama de uma indústria cultural e a indústria do entretenimento. Muito bem. Por que ele chama que essa indústria, a indústria cultural, ela é uma forma de alienação? Por que é? Então, a indústria cultural, ela estimula, né, a relação passiva entre o que queremos e o que nos é oferecido. Vejam lá, vamos pegar bem isso aqui, ó. A indústria cultural estimula uma relação passiva entre o que queremos e o que nos é oferecido. Nós queremos aquilo que está sendo colocado, nós queremos aquele tipo de música, nós queremos aquele tipo de cinema, nós queremos esse tipo de... Mas a gente é o que tem, né? Então, nos é oferecido não aquilo que nós queremos, né? Mas é aquilo que eles querem que a gente consuma, né? Então, isso nos torna coagidos diante dos mecanismos de publicidade e marketing, nos adaptando ao entretenimento da cultura de massa. Chamo de cultura de massa é essa situação da indústria cultural, né, que vai trazer para a gente um produto que a gente vai consumir muitas vezes sem questionamento, porque está aí, né? Então a gente vai consumir. Então, como eles colocam, como o trabalho do marketing é tão bem feito que nós vamos, né, na onda e a gente vai consumindo, porque todos estão consumindo, né? Aquele tipo de música, aquele cinema. Então, quando se lança um filme, né, se faz uma propaganda em torno daquilo ali, a gente vai e muitas vezes vai assistir, né, vai para um show de artista, fica, às vezes, dias acampado, né, na frente do estádio, do local onde vai ser feito o show, né, para consumir aquele show daquele artista. Então, vejo, e tudo ele é trabalhado pela questão da propaganda, pela questão do marketing, né? É bem trabalhado. Então, para a gente entender como que a gente consome, não aquilo que a gente quer consumir, mas aquilo que nos oferecem, aquilo que está no mercado. Então, é essa a ideia, certo? Muito bem. A indústria cultural funciona também para manter o status quo. O que é o status quo, professor? É a situação que está aí, a realidade que a gente vive, né? Você, então, não questiona essa realidade. Ela vai funcionar para manter o status quo, mantendo as relações de poder existentes e, assim, não se questiona o sistema capitalista que a financia. A gente vai achando que é assim mesmo, né, que essa é a realidade, que se constrói uma realidade e a gente compra essa realidade como ela sendo a única, né? Não, o trabalhador trabalha a semana inteira, recebe mal, ganha mal, no final da semana ele chega em casa, no final do dia, ou então no final da semana, ele fica em frente da televisão, consome
aqueles programas muitas vezes enlatados, que são programas que são comprados, né, os direitos de outros países, e você assiste, e você vai consumindo aquilo ali, e você não questiona. Segundo isso aí, são ideias, né, não é a ideia do Josino aqui, é a ideia do Hockenheim, né, e do Adorno, do Theodor Adorno. Eles vão dizer, ó, é assim que funciona, é dessa maneira que o sistema, né, o sistema capitalista vai fazendo com que as pessoas se adequem, né, a essa realidade e viva nela sem questionar, né, sem questionar. É assim mesmo, essa é a realidade, é assim que a gente tem que viver, né? As famílias as nossas famílias são como aquelas famílias da propaganda de margarina, né? Aquelas famílias que tem lá o pai que é empregado, que tem uma mesa farta, que toma café da manhã, né? Que almoça, que janta, e que o pai sai para trabalhar, e que no final de semana eles têm o carro para passear, né? Então é essa a realidade, é assim que funciona, é assim mesmo, né? A realidade da vida de cada um funciona dessa maneira. Aí ele vai questionar, né? Será que realmente funciona assim? Né? É essa a realidade? Não, então já diz que a própria cultura, né, a indústria cultural, ela vai fazer de forma tal que a pessoa fique alienada, né? O que é alienação? É esse sentido de você não questionar a realidade em que você vive. Você acha que essa é a realidade, que isso é normal, que é assim mesmo, que você tem que viver dessa maneira, certo? Muito bem, vamos então... tudo é feito, segundo eles, tudo é feito para que o telespectador, né, ou o ouvinte apenas consuma o que lhe é ofertado, sem qualquer senso crítico. Desta forma, a indústria cultural cumpre o objetivo que o sistema espera dela. Então, se a gente vive dessa maneira e você acha que essa maneira é a maneira correta, então você não vai questionar. E não questionando, né, a indústria cultural, o sistema está mantendo o seu papel, está fazendo o seu papel, está conseguindo manter a sociedade passiva, a sociedade sem questionar, a sociedade vivendo aquela vida, aquela mesmice. E aí, indústria cultural e cultura de massa. A indústria cultural, segundo os teóricos da Escola de Frankfurt, transformou a arte num produto que pode ser produzido como numa linha de montagem, como nós vimos, né? Como nós estamos vendo aqui nesse nosso vídeo. Então, a marca, né, produzido em linha de montagem em larga escala, né? Produção em massa, como é a produção dos produtos na indústria normal, né? Na indústria de bens, A indústria cultural, ela também funciona da mesma maneira. Ela pode ser produzida e reproduzida como numa linha de montagem e em larga escala, certo? Os meios de comunicação de massa possibilitam produzir uma forma de arte que é agradável apenas pelo entretenimento e que não tem uma finalidade em si mesma, mas o lucro. A cultura de massa não é produzida, mas reproduzida para que atinja o maior número de espectadores e compradores possíveis. Muito bem. Então a gente traz aqui essa reflexão, né, sobre indústria cultural, que é um tema desenvolvido na Escola de Frankfurt por Theodor Adorno e Max Hockenheim. Muito bem, a gente espera ter trazido aí a reflexão, né, da turma, e ficamos por aqui e até uma próxima aula.